So, hello, welcome back. Hope you had a good coffee break. So, after the very first interesting session that we had this morning, we go back to session 2 now, where this time we are going to be talking about a very, I think, important aspect, which is with regards to podiatry and the European law. So I would like to take this opportunity to, first of all, present our first speaker. So basically we have 4 presentations, and then we would like to do a discussion, a short discussion, a round table between all of you, so that we can discuss the situation of podiatry in Europe. So I would like to, first of all, present the first speaker, who is Mr. Manuel Portela. He is the board president of the Portuguese Podiatry Association, and Dr. Portela will be giving us a presentation entitled The Podiatry in Portugal, Organization of the National Health System in Portugal and Integration of Podiatry. Welcome. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar a organização destas jornadas, deste encontro, deste meeting. Cumprimento os membros da Empodo. Cumprimento a Escola Superior da Cruz Vermelha Portuguesa na pessoa do professor João Martiniano, enquanto membro da Empodo e coordenador de curso. Cumprimento todos os colegas, cumprimento os alunos de Podologia, sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer a minha apresentação em português, os slides serão em inglês para que possam seguir a minha apresentação e agradeço o convite para estar presente neste meeting e para partilhar convosco aquilo que é o presente e o futuro da podologia. Mas nós, para falarmos do presente e do futuro, temos de falar um pouco da história da podologia também em Portugal. Porque o futuro é sempre feito da história e a história é um momento de aprendizagem. E por isso é importante recordarmos que nós começamos com o ensino da podologia em Portugal em 1994. Portanto, foi um dos primeiros países da Europa a ter o curso de podologia no ensino universitário português. Foi pelas mãos do médico, Dr. Domingos Gomes, médico especialista em medicina desportiva, que iniciou o curso de podologia em Portugal. Na altura, em 1994, ainda enquanto curso de bacharelato, 3 anos de formação universitária e depois, mais tarde, no ano 2000, passou a ser um curso de licenciatura. Provavelmente foi dos primeiros cursos de licenciatura na Europa. Fomos os últimos a começar e provavelmente os primeiros a ter o grau de licenciatura em Portugal e na Europa. Aliás, recordo que muitos dos colegas que aqui estão hoje de Espanha, que vejo aqui alguns, com muito agrado e com muito gosto e com muito prazer, muitos deles vieram fazer o curso de licenciatura a Portugal. Portanto, vieram complementar a sua formação a Portugal. Muitos dos que eu aqui vejo, com muito gosto e com muito prazer. E, portanto, foi em 1994 que nós começamos com o ensino da podologia em Portugal. Em 1999 foi criada a Associação Portuguesa de Podologia. E, portanto, foram alguns marcos que a podologia tem dado em Portugal e que tem-se pautado pelas organizações do ponto de vista de formação contínua, do próprio, a defesa daquilo que são os direitos e os deveres dos podologistas, negociação com as entidades responsáveis pela regulamentação da profissão, são e continuam a ser os desígnios da Associação Portuguesa de Podologia, que representa hoje cerca de 600 podologistas licenciados em Portugal.
Tivemos algumas colaborações e temos e mantemos uma colaboração muito estreita com a Universidade de Barcelona. Temos também uma colaboração com a própria Universidade de Temple, que fizemos alguns cursos em associação, quer em Portugal, quer na própria em Filadélfia. E desde 2010, 2011, que com o governo da 12ª legislatura, encetamos um conjunto de negociações que já vinham a acontecer há muitos anos, relativamente à regulamentação da profissão. O que acontecia em Portugal é que existia, de facto, um conjunto de profissionais licenciados, com a licenciatura em Podologia, e que não tinham acesso a uma profissão regulada. Porque, na verdade, a Podologia começou tarde, mas começou bem, porque começou com um nível universitário. Portanto, não existem cursos técnicos, não existem cursos nível 2, nível 3, como existem noutros países, também na Europa. Nós, em Portugal, quando começamos de facto como formação universitária. E o paradigma que nós tínhamos era que o Estado português, que tinha autorizado o funcionamento de um curso de licenciatura em Podologia e depois não acompanhou com a devida regulamentação para a criação da profissão de podologista. E essa regulamentação só aconteceu em 2014. 2014 foi quando nós tivemos a aprovação da Lei 65/2014, que é a lei em Portugal que estabelece o regime de acesso à profissão, que define quais são os critérios para ter acesso à profissão e que define quais são os atos de podologia que efetivamente os podologistas podem praticar. E, portanto, em 2014, reparem que foram 20 anos, depois de começarmos o ensino da podologia em Portugal em 1994, só em 2014, 20 anos depois, é que nós tivemos esse reconhecimento da profissão. Mas importa dizer que esse reconhecimento da profissão foi ao encontro daquilo que a Associação desejava e almejava e defendia para os seus profissionais. Porque não interessava ter uma regulamentação de qualquer forma. Era importante que essa regulamentação fosse ao encontro daquilo que eram as necessidades, que fosse ao encontro das melhores práticas internacionais e que defendesse o interesse dos doentes e o interesse dos podologistas. E por isso nós temos, de facto, atualmente 2 cursos de licenciatura em Portugal. São 2 cursos que estão adequados àquilo que é o processo de Bolonha, que nos permite, são cursos com 240 ECTS, portanto com créditos europeus, perfeitamente reconhecidos em qualquer parte da Europa, em que nós temos os nossos alunos que já se formaram e que pretendem ou que vão trabalhar para outro Estado-membro, que são reconhecidos, é reconhecida a sua competência e são rapidamente integrados no sistema de saúde do país em que pretendem exercer a sua atividade. E, portanto, são 2 cursos reconhecidos, um que começou em 1994 e outro que começou em 2018. Saem este ano os primeiros licenciados. Para além do curso de licenciatura de 240 ECTS, temos neste momento 2 cursos creditados pela Agência de Avaliação do Ensino Superior, que são 2 cursos de Masters oficiais, de 120 créditos, 120 ECTS, um na área da podiatria infantil e outro na área da podiatria do exercício físico e do desporto. Já tivemos mais 2 cursos de mestrado creditados, um na área da podiatria geriátrica e outro na área da podiatria clínica. Mas, de facto, tivemos 4 cursos a funcionar em simultâneo e, portanto, neste momento, só estes 2 cursos é que se ainda encontram acreditados. E temos uma parceria com a Universidade de Barcelona, precisamente por esta possibilidade de mobilidade entre os nossos alunos que vão para Barcelona e podem complementar lá a sua formação, mas o que tem acontecido é que são alunos da Universidade de Barcelona que fazem um Master próprio da Universidade
e depois vêm complementar o Master oficial a Portugal, fazendo mais um ano de formação, nomeadamente naquilo que é o estágio, e portanto temos tido esta relação interuniversitária entre a CESPO e a Universidade de Barcelona. E de facto, quando nós falamos da profissão de podologista em Portugal, acho que os podologistas portugueses podem se orgulhar, de facto, de terem uma profissão regulamentada e uma profissão reconhecida àquilo que é ou são as melhores práticas internacionais. Nós temos uma profissão que tem como desígnio o profissional de podologia como um profissional autónomo, do ponto de vista de intervenção, quer na área da investigação, quer na área da prevenção, quer na área do diagnóstico, quer na área do tratamento. E quando nós olhamos hoje para grande parte das profissões não médicas, chamadas profissões paramédicas, são as profissões não médicas, temos muitos constrangimentos do ponto de vista de hierarquias, temos muitos constrangimentos do ponto de vista de autonomia técnica e autonomia clínica. E a podologia hoje, em Portugal, é das poucas profissões não médicas que tem essa autonomia técnica, que tem essa autonomia clínica do ponto de vista de decisão, do ponto de vista de diagnóstico e do ponto de vista de tratamento. Aliás, a palavra diagnóstico é das poucas palavras que é quase vedada àquilo que é o exercício única e exclusivamente da medicina. Portanto, o diagnóstico está praticamente vedado à prática clínica médica. E os podologistas em Portugal, à semelhança daquilo que acontece noutros países, nomeadamente em Espanha, faz parte da sua intervenção o diagnóstico. E, portanto, o diagnóstico é primordial e é fundamental para qualquer prática do ponto de vista de tratamento. E, por isso, é importante nós investirmos cada vez mais na investigação, é importante nós investirmos cada vez mais na formação e numa formação qualificada. E, por isso, é, de facto, o reconhecimento que faço, enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Podologia, à CESPO e à Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, por esta aposta e pela contínua aposta naquilo que é um ensino de qualidade. Porque nós, de facto, temos uma profissão reconhecida, com autonomia profissional, mas é muito importante que os nossos profissionais, os nossos futuros profissionais, de facto tenham formação que lhes dê acesso a uma profissão competente e uma profissão que, de facto, tem particularidades muito importantes, como é o caso da podologia. E nós, de facto, temos uma profissão que vai ao encontro das necessidades dos doentes. Os doentes têm, de facto, a necessidade de terem profissionais qualificados para a área do diagnóstico e do tratamento do pé. O tratamento do pé, há muitos anos, era uma lacuna que existia na área das ciências médicas. Ou era a ortopedia, ou era a dermatologia, ou era a medicina interna, ou era a enfermagem. Quer dizer, era uma área cinzenta que não havia ninguém especializado na área do pé. E eu costumo dizer que, eu vou citar o Dr. Domingos Gomes, que diz que os pés que cheiram mal, e portanto as pessoas não gostam de pés porque os pés efetivamente cheiram mal. E há áreas realmente em que os próprios profissionais de saúde pouco se interessam pelos pés. Porque nomeadamente a cirurgia, é uma cirurgia barata. Dá muito mais dinheiro fazer uma cirurgia a um joelho, fazer uma cirurgia ou uma anca, fazer a cirurgia à coluna, do que fazer uma cirurgia a um hálux valgus ou um dedo em garra. E, portanto, mesmo as próprias especialidades médicas cirúrgicas, pouco ou nada se dedicaram ao pé. Hoje, o paradigma começa a mudar um bocadinho. Mas a população precisa de um profissional que se dedique, que tenha conhecimento específico naquilo que é a patologia do pé, do ponto de vista de diagnóstico e tratamento, e a podologia realmente vem dar uma resposta fundamental a esta lacuna e a estas dificuldades. E nós hoje temos muitas necessidades em termos de podologistas. Na área infantil, hoje deveria existir uma normativa que, da mesma forma que recomenda que uma criança com 3 ou 4 anos de idade deve fazer uma consulta de saúde oral no médico, no especialista de medicina dentária, que é recomendada pelo pediatra, deveria existir uma consulta de saúde podológica,
porque é nos primeiros passos que nós podemos fazer a diferença. Nós sabemos hoje quais são os fatores predisponentes e determinantes para o aparecimento de patologias que aparecem em idade adulta. E há muitas desses sinais que estão presentes nos primeiros passos que o podologista pode fazer a diferença com tratamentos conservadores, sem tratamento invasivos, e podemos melhorar a qualidade de vida destas crianças no presente e no futuro. Na área do desporto, todos nós sabemos que a prática desportiva hoje, se não tivermos uns pés em condições, o que seriam do nosso Cristiano Ronaldo. Portanto, é importante, de facto, termos os pés sempre muito bem tratados. Até à idade sénior. Nós sabemos hoje, por exemplo, que a maior parte das quedas que nós temos nos séniores são motivadas por terem problemas nos pés. Muitas destas quedas são causas de internamento prolongado e são causa de morte precoce. Se nós mudarmos o paradigma da atenção aos pés dos nossos idosos, se os calçarmos melhor, se tratarmos melhor os pés dos nossos idosos, eles vão viver mais e vão viver melhor. O pé diabético, todos sabemos que é uma catástrofe. É uma verdadeira pandemia. Atinge milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. E em Portugal, para termos uma ideia, nós fazemos cerca de 1.500 amputações major por ano. O Estado português gasta 25 milhões de euros ano em amputações. 25 milhões de euros ano em amputações. Não na prevenção. Gasta provavelmente muito menos na prevenção do que nas amputações. Aliás, há uma frase do Bernard Shaw que diz o seguinte: paga-se tanto dinheiro a um médico para amputar uma perna e nada para a salvar. E os números falam por si. Como sabem, a podologia começou na Zona Norte em 1994. O primeiro hospital público a ter consulta de podologia foi o Hospital Geral de Santo António. Tem consulta de podologia desde 1998 ou 99. As taxas de amputação na Zona Norte são 3 vezes menos do que, por exemplo, se nós compararmos com a região de Lisboa e Val do Tejo, a zona de Lisboa. Não podemos comparar o Alentejo, porque provavelmente teremos outros dados sociodemográficos que nos podem levar a compreender esses números. Mas os cuidados de saúde no Porto ou em Lisboa são os mesmos. Qual é a grande diferença? É a consulta de podologia. O podologista, de facto, faz a diferença. Porque se nós soubermos quais são esses fatores determinantes, nós conseguimos evitar as amputações. E nós, neste momento, temos cerca de 15 hospitais públicos com consulta de podologia. E alguns destes hospitais já têm mais que um podologista no serviço. O Hospital de Santo António tem 3, o Centro Hospitalar de Tâmega Sousa tem 2, e portanto já temos vários podologistas a trabalhar nos hospitais públicos na consulta de podologia. As consultas de podologia nos hospitais têm diferentes organizações e diferentes orientações. Temos consultas multidisciplinares que funcionam em grupo e temos consultas externas que funcionam separadamente. Portanto, de facto, o melhor modelo é a consulta multidisciplinar, em que os profissionais estão no mesmo espaço, partilham opinião, partilham o doente e não temos o doente a andar de um lado para o outro. Só que este sistema está invertido, porque não é nos hospitais que faz falta a consulta de podologia. A consulta de podologia nos hospitais são para os cuidados diferenciados. A consulta de podologia tem de existir nos cuidados primários. É nos centros de saúde que elas têm de existir. É na prevenção. Não vale a pena continuar a apostar nas amputações. Temos de apostar na prevenção. E não pode um doente sair de Trás-os-Montes, Alto Douro, e vir ao Hospital de Santo António e fazer 200 km para cada lado ou 150 km para vir uma consulta de prevenção de pé diabético. Quais são os custos que estão associados? Só os custos de transporte pagaria um podologista ao ordenado durante um ano. E, portanto, este paradigma tem de facto de mudar. Nós temos de apostar na prevenção, temos de apostar nas consultas de podologia no pé diabético. E por isso a Associação Portuguesa de Podologia tem-se debatido e, de facto, percebemos que há uma luz ao fundo do túnel. No último programa, no chamado PRR, há um projeto, foi aprovado, esperemos que seja executado, para a criação de 50 consultas de podologia nos cuidados de saúde primários. 50 consultas de podologia nos cuidados de saúde primários, com 2 consultórios de podologia por cada unidade. Portanto, estamos a falar, provavelmente, numa possibilidade de podermos levar mais qualidade de vida, melhores cuidados aos nossos doentes diabéticos e conseguirmos reduzir um pouco estas taxas de amputação. Só que vamos ter aqui um problema. É que nós temos a necessidade,
Vamos criar condições para que a população tenha esses cuidados e não vamos ter profissionais suficientes para dar resposta. Não temos profissionais de podologia suficientes para dar resposta a essas necessidades. É um facto. E é algo que eu ainda não consegui entender. Como é que os jovens continuam a apostar em cursos, muitos deles sem saídas profissionais, e continuamos a ter a curso ou a profissão de podologista com 600 podologistas para dar resposta a mais de 10 milhões de habitantes. E, portanto, onde temos 12% da população portuguesa diabética. E destes 12% estamos a falar de muita gente que precisa de cuidado de saúde em podologia. E, portanto, a empregabilidade, 98% dos podologistas estão a trabalhar em podologia. E provavelmente os 2% que ali não estão, não é porque não têm emprego, é porque provavelmente optaram por outra carreira qualquer. Portanto, isto são dados são dados oficiais, portanto 98% dos licenciados em podologia estão efetivamente a exercer na área. E nós continuamos a não ter respostas, professor João. Continuamos a temos 2 cursos, 2 ofertas formativas de excelente qualidade, com, de facto, 2 escolas de referência, uma histórica na área das ciências da saúde, como é a Escola da Cruz Vermelha Portuguesa, a CESP com história, nomeadamente no ensino da área da podologia. Temos as necessidades, temos empregabilidade, conseguimos garantir emprego a estes jovens todos. Os que terminaram a licenciatura o ano passado, todos eles estão a trabalhar, todos eles. Portanto, acabaram o curso em julho. Alguns deles ainda não tinham acabado o curso e já tinham uma oferta de emprego. Portanto, fica de facto o desafio para também passarmos esta palavra e levarmos esta palavra realmente de uma profissão que tem necessidades. O que é que ainda é necessário fazer? A regulamentação da profissão, e eu termino já. A regulamentação da profissão é uma regulamentação muito abrangente e muito bem feita. E eu resumo, o podologista, em Portugal, é o profissional de saúde responsável pela investigação, prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias do pé. Ponto final. Portanto, se ele é responsável pela investigação, pelo estudo, pela prevenção, pelo diagnóstico e pelo tratamento das patologias do pé, ele tem de ter as ferramentas necessárias para poder dar resposta aos doentes. E tem e dá essas respostas com todas as metodologias que ele tem ao seu dispor. A pequena cirurgia, o podologista em Portugal faz cirurgia, tem acesso às melhores práticas do ponto de vista de práticas, nomeadamente académicas, e cursos de pós-graduação na área da cirurgia, tem a possibilidade de fazer esse diagnóstico e executar esse plano de tratamento, só que temos aqui um problema, é que os utentes que vêm à consulta de podologia não têm acesso à receita médica que têm quando vão ao médico ou ao médico dentista. Eu costumo dizer, não é o podologista que não tem acesso à prescrição, é o utente que não tem direito a que os seus medicamentos lhe sejam comparticipados pelo Estado, tal e qual como quando vai a outra especialidade qualquer. Porque, de facto, o podologista tem autonomia no diagnóstico e no tratamento. Então, se ele diagnostica uma infecção no pé diabético, ele não pode e não deve intervir imediatamente. Perdemos há 1 ano ou 2 atrás uma das pessoas mais conhecedoras daquilo que é medicina legal em Portugal, o professor Pinto da Costa. E o professor Pinto da Costa, que é irmão do presidente do Flóculo do Porto, que era médico, o professor João conhecia, e o professor Pinto da Costa dizia o seguinte, que era da área da medicina legal. Um crime será um podologista ter formação académica na área da farmacologia e da medicina pediátrica e saber que tem de administrar um antibiótico a um doente que está em risco de fazer uma sepsis ou fazer uma amputação de uma perna e não o fazer porque a lei ainda tem algumas lacunas nesse sentido. Isso é que será um crime. Portanto, se vocês têm competência académica, se a vossa profissão permite que lhes faça o diagnóstico e o tratamento, tratem e mediquem os vossos doentes. Esta lacuna é algo que a Associação Portuguesa de Podologia está a trabalhar para que realmente seja resolvida, à semelhança daquilo que já acontece noutros países, nomeadamente com a nossa vizinha Espanha, que continua a ser um país de referência e que foi sempre um país de referência para a podologia. É importante que os programas de formação académica que sejam cada vez mais consolidados, que sejam programas abrangentes, que tenhamos nesses programas de formação
que se mantenha uma formação abrangente e alargada no âmbito podológico e no âmbito médico. É muito importante, não podemos descurar nunca a formação. A formação tem de ser exigente, os programas têm de ser adequados, é fundamental. Nós só podemos almejar ou reclamar algo quando temos competência para esse efeito. Nunca podemos reclamar uma competência ou um ato quando não temos a competência académica para o fazer. É importante a criação de especialidades na podologia. Elas existem, seja no âmbito da especialidade propriamente dita da quiropodologia, da biomecânica, da ortopodologia, ou no âmbito da intervenção, da podologia infantil, desportiva, pé-diabética, etc. Aliás, nós temos os mestrados que já vão nesse sentido, do ponto de vista da orientação para a própria especialidade, mas é importante a criação das especialidades. É importante a criação de uma carreira. Nós, em Portugal, temos 90% ou 95% dos podologistas que trabalham no setor privado e não querem trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, porque eles vão trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, fazer 35 ou 40 horas para ganhar 1000 euros. Portanto, a maior parte deles ganham isso durante 2 ou 3 dias no consultório, portanto, não querem ir para o Serviço Nacional de Saúde. Mas aqueles que vão para o Serviço Nacional de Saúde, porque fazem falta e é uma missão, são equiparados a técnicos de diagnóstico e terapêutica. E o podologista, perante a sua formação, o seu enquadramento legal e a sua responsabilidade na decisão clínica, no ato diagnóstico, de prescrever o plano de tratamento e executá-lo, tem uma responsabilidade acrescida daquilo que é um técnico de diagnóstico e terapêutica puro e simples. Portanto, não desprestigiando de forma nenhuma, mas de facto o podologista tem uma responsabilidade acrescida e tem de ser reconhecido como tal. Portanto, tem de ser criada uma carreira, nomeadamente no serviço público, da carreira de podologista. A Associação Portuguesa de Podologia é uma associação com mais de 20 anos, mas de facto é uma associação de direito privado. Quem efetivamente regula o exercício da profissão são os organismos estatais, desde a CSS, que emite as cédulas profissionais, desde a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, que faz as inspeções à atividade do podologista, desde a Entidade Reguladora da Saúde, e, portanto, esta verificação, digamos assim, das condições acaba por se diluir de organismo em organismo, sem que realmente exista uma entidade com conhecimento e com capacidade para poder verificar, fiscalizar, adaptar medidas preventivas e educativas para que seja uma podologia de facto de qualidade. E para isso precisamos que a Associação Portuguesa de Podologia seja reconhecida como uma ordem profissional, portanto, como uma associação de direito público. E, portanto, penso que temos aqui 3 ou 4 daquilo que são os desígnios do futuro da podologia, mas acredito que, de facto, cada vez mais nós estamos num mundo cada vez mais globalizado e é muito importante nós termos sempre como referência os países que têm, de facto, que estão sempre um passo à frente. Portanto, deve ser sempre aquilo que nós devemos, todos nós, almejar e fazer-nos acompanhar por aquilo que são as melhores práticas internacionais. Porque hoje já não existe um país. O país hoje, pelo menos o nosso país é a Europa. Portanto, nós não podemos ter uma prática diferente em Espanha, ter uma prática diferente em Portugal, termos uma prática diferente na Alemanha, ou termos uma prática diferente na Bélgica, ou em Malta. Portanto, nós temos de ter uma podologia única. E essa podologia única só se pode reger por um objetivo e por uma meta. São as melhores práticas que se fazem a nível internacional. Muito obrigado, bem-aja e obrigado pelo convite. Thank you very much, Dr. Portella. I would like now to invite